Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de MTI. Essa aula é continuidade da aula anterior, né? Ainda sobre o tema de análise de regressão. Então, hoje é a parte 2 da aula de regressão linear. Bom, só relembrando um pouquinho a última aula, então vamos lembrar o que é uma análise de regressão. Né? Ela é uma ferramenta estatística que nos permite explorar e inferir a relação de uma variável dependente, a variável y, com outra variável independente ou outras variáveis independentes específicas, variáveis x. Né? E o modelo de regressão, quando ele tem somente uma variável independente, somente um x, nós chamamos de modelo de regressão simples, e foi sobre isso que eu tratei na aula passada. Um modelo com mais de uma variável independente já é denominado modelo de regressão múltiplo, e hoje a gente vai começar a falar, não muda muito, a lógica é a mesma, mas hoje a gente vai começar a falar de modelos de regressão múltiplo. O colega entrou. Modelos de regressão múltiplo e dos diagnósticos que é necessário que a gente faça para os modelos de regressão em geral, sejam eles simples ou múltiplos, certo? Bom, vamos relembrar o modelo de regressão linear simples e relembrar um pouquinho antes ainda de qual é a essência da inferência estatística que eu falei lá para vocês nas aulas passadas. Eu falei que a inferência estatística, em sua essência, ela se resume a uma equação, que é a saída, o valor de uma variável dependente na iésima observação é igual o modelo estimado para essa observação mais um erro inerente a essa observação. E é isso que a gente vê numa regressão linear, né? Então, a gente tem o y, que é o valor da variável dependente na iésima observação, igual um modelo mais um termo de erro aleatório, certo? E o que é esse modelo? Esse modelo, ele é, na verdade, uma equação da reta, né? Na qual, para estimar, né, para estimar essa reta, a gente tem dois parâmetros. Um deles é o beta 0, o outro é o beta 1, e a gente vai ter, no caso da regressão linear simples, uma variável independente, aqui no caso, na iésima observação. Lembrando que o erro, ele é um termo aleatório, com média zero e variância constante, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje, na aula de hoje, e esses erros não devem estar correlacionados, certo? Indo um pouquinho mais detalhe nesse modelo, né? A gente tem nossa variável dependente. O que são esses parâmetros, o beta 0 e o beta 1, que a gente tem que estimar? O beta 0 é o intercepto populacional, seria equivalente, né, o valor de y quando x é zero. E o beta 1 é essa inclinação da reta, é a inclinação populacional. X, variável independente, e aqui o erro aleatório, certo? Então, é claro, esse aqui é o modelo perfeito, né, a partir dos... Perfeito não, né? Mas o modelo a partir dos dados populacionais, e aqui a gente vai estimar um modelo a partir da nossa amostra. Então, a gente vai ter uma variável dependente estimada, é aquilo que a gente consegue estimar com o nosso modelo, com o nosso beta 0 estimado, a partir da nossa amostra, o nosso beta 1 estimado, a partir da nossa amostra, e a diferença entre o valor, né, da nossa variável dependente e da nossa variável, o valor estimado pelo nosso modelo é igual ao resíduo, né? Então, esse y chapéu é o valor estimado pelo modelo. Se a gente pega o valor, esse aqui, ó, yi, que a gente observa de verdade, e tira a diferença com o valor que é estimado pelo modelo, sendo que o modelo é, na verdade, a representação dessa reta, essa diferença aqui é o resíduo, é o erro
do nosso modelo. Então, tudo isso eu falei na aula passada. No caso da regressão linear múltipla, aí a gente vai ter várias variáveis, né, 2 ou mais variáveis independentes, mas os demais parâmetros são os mesmos, né? O beta 0 continua sendo o intercepto e vai ter um beta 1 para a variável x1, um beta 2 para a variável x2 e assim por diante, um beta p para a variável xp, né? E assim por diante. É claro que quando eu estou diante de uma regressão múltipla, já não estou mais falando de uma reta, né? Por exemplo, se eu tenho duas variáveis x, eu já tenho um plano, certo? Então, aqui o meu y, o meu eixo y, o meu eixo x1, né? x1 aqui, perdão, e meu eixo x2 aqui. Então, essa representação, né, essa equação aqui, eu já não consigo representar na forma de uma linha, né? Se eu tiver 2x, eu consigo representar na forma de um plano. E se eu tiver 3x, aí eu preciso de mais dimensões, 4x, mais dimensões ainda, para conseguir representar. Vai ficando cada vez mais difícil representar, certo? Aqui eu tenho uma representação de um plano de regressão, já não é mais uma simples linha, ok? Mas o significado dos coeficientes de regressão ainda são muito semelhantes, ok? O parâmetro beta 0 vai ser o intercepto do plano de regressão. O parâmetro beta 0 é isso aqui, né? O intercepto do plano de regressão. Então, quando, digamos que meu modelo tem x1 e x2, se a abrangência do meu modelo inclui x1 igual a 0 e x2 igual a 0, então, beta 0 igual a 10 representa a resposta média nesse ponto, quando x1 é igual a 0 e quando x2 é igual a 0. É isso que o beta 0 representa, né? Agora, se meu modelo, se x1 igual a 0, x2 igual a 0 não faz muito sentido, então o beta 0 não tem um significado prático, né? Quando x1 igual a 0, x2 igual a 0 não tem um sentido. Né, não abrange, o modelo não abrange esses valores, né? E o beta 1, assim como o beta 2 e tal, o beta 1 vai indicar a mudança na resposta média de y por unidade de acréscimo de x1, até aí a mesma coisa do modelo de regressão linear simples, só que como a gente tem outros x, a gente tem que garantir, né, continuar essa frase dizendo que beta 1 indica a mudança na resposta média de y por unidade de acréscimo em x1 quando x2 é mantido constante, certo? Então, se eu tiver x2, x3, x4, eu vou repetir isso. Beta 1 indica a mudança na resposta média, né, de y por unidade de acréscimo em x1 quando x2 é mantido constante, x3 é mantido constante e assim por diante. Da mesma forma, o beta 2, que é o coeficiente que acompanha o x2, vai indicar a mudança na resposta média por unidade de aumento em x2 quando os outros x's, digamos assim, são mantidos constantes. Tá claro isso? Ok, vi rostinhos assim. Toda aquela discussão, né, da interpretação da soma dos quadrados dos resíduos, soma dos quadrados dos desvios total, igual a soma do quadrado do modelo mais a soma do quadrado do resíduo, permanece aqui. Então, aquilo que eu falei, que a soma do quadrado dos desvios, que é aquele desvio da observação em relação à média, né, a soma do quadrado dos desvios das observações em relação à média, igual a soma do quadrado do modelo, dos desvios do modelo, mais a soma dos quadrados dos resíduos, tudo que aquela análise de variância que eu apresentei na aula passada, ainda permanece válida para a regressão múltipla, ok? Então, da mesma forma, o R quadrado, que é o coeficiente de determinação, ele é igual à soma dos quadrados do modelo sobre a soma dos quadrados total.
como que a gente interpreta ele? É o quanto, né? Olhando o R quadrado, a gente entende o quanto do nosso modelo está captando, né, a variância, a variação do nosso Y, quanto que está explicando do nosso Y, da variação do nosso Y, dos desvios do nosso Y em relação à média dele. Quando existem vários previsores X, que é no caso dos modelos de regressão múltipla, a gente vai ter um coeficiente de correlação múltiplo, denominado R múltiplo, que eu não ensinei para vocês, eu ensinei o coeficiente de correlação que a gente mede entre duas variáveis, né? Lembrando a aula de correlação. E agora, quando a gente tem várias variáveis, né? O que é esse R múltiplo, né? O R múltiplo, ele vai ser a correlação entre os valores observados de Y, né, os valores lá da tua tabela, o consumo de água em São Paulo, em Santo André, taranã, com os valores de Y previstos pelo modelo de regressão múltipla. Então, é a correlação entre esses dois valores. O Y observado, né, verdadeiro, com o Y previsto pelo modelo de regressão múltiplo, no caso, modelo de regressão múltiplo. Então, quando vocês olharem na saída do modelo de regressão múltiplo de vocês, o Rzinho, que é esse R múltiplo, ele é isso. Ele é a correlação entre os valores observados de Y e os valores previstos pelo modelo de regressão múltiplo. Grandes valores de R múltiplo é uma coisa boa, né? Porque tem uma alta correlação entre os valores previstos pelo meu modelo e os valores observados da variável de saídas. Então, a gente quer valores de R múltiplo bem grande, da mesma forma como a gente quer os coeficientes de determinação, que são os R quadrado, bem grandes também, não a qualquer custo, mas a gente quer que eles expliquem bastante da nossa variável dependente. Resumindo, né, o R múltiplo, ele é uma medida do quão bem o modelo está prevendo os dados observados. E o R quadrado resultante, né, o coeficiente de determinação, né, obtido elevando ao quadrado o R múltiplo, eu tenho o coeficiente de determinação, ele pode ser calculado assim, como também pode ser calculado daquela forma que eu falei, soma dos quadrados do modelo sobre soma dos quadrados total. O R quadrado resultante é interpretado da mesma forma que na regressão simples. É a quantidade da variação em Y que pode ser capturada pelo modelo, consegue ser representada pelo modelo, ok? Métodos de regressão. Vocês, no trabalho de vocês, precisam construir um modelo de regressão ou alguns modelos de regressão. Então, você está interessado em construir um modelo com um ou mais previsores, eu encorajei vocês a selecionarem várias variáveis independentes, e como vocês vão decidir qual ou quais variáveis independentes vocês vão considerar na construção do modelo de vocês? Vai ser uma pergunta que vocês vão perguntar para vocês mesmos, vocês vão discutir no grupo de vocês. Então, o primeiro passo para fazer essa escolha das nossas variáveis independentes, aquelas que vão entrar no nosso modelo, é avaliar a importância teórica de cada variável. Então, que é algo que vocês já estão discutindo desde o início, vocês construíram uma pergunta. Então, qual é a relação da qualidade do ensino com... Aí vocês estão avaliando a importância dessas variáveis independentes. Então, a primeira coisa é isso, avaliar a importância teórica de cada variável incluída no meu modelo. Não vou incluir uma variável nada a ver, que tem uma correlação espúria, né? Eu quero incluir uma variável que faça sentido. Aí, eu vou analisar a relação entre a minha variável dependente, o meu Y, e as variáveis independentes que eu selecionei, esses previsores, né? Esses X's. E vou utilizar algum método de seleção das variáveis independentes. Pode ser uma entrada forçada, pode ser hierárquico, pode ser um método por passos. E o que é isso? Que são esses métodos? Né? O método hierárquico, a gente seleciona essas variáveis independentes, que, sei lá, eu vou selecionar, quero explicar o consumo de água.
Então, eu quero considerar a renda e a cobertura da rede de água. Aí eu vou selecionar a entrada dessas variáveis, posso selecionar uma variável, um método hierárquico. Primeiro, eu quero incluir a renda, porque isso dialoga melhor com a minha pergunta de pesquisa, a questão da renda. Então, eu vou incluir primeiro a renda no meu modelo, analisar. Depois, eu vou incluir a segunda variável, a cobertura de rede. Vou analisar. Então, já escolhi a ordem e as variáveis, quais variáveis eu quero que entre no meu modelo e em qual ordem, ok? Esse seria o método hierárquico. Tem a entrada forçada, que eu pego e coloco todas as variáveis no modelo ao mesmo tempo, e aí que eu vou olhar o que aconteceu, né? Eu tenho que ter boas razões teóricas para incluir todas essas variáveis de uma vez só, né? E eu não vou tomar decisões em relação à ordem em que elas vão ser acrescentadas. Eu vou simplesmente botar todas as variáveis, todos os meus x's e é isso aí, pessoal. 5x, fiz um modelo com 5 variáveis independentes. Okay? Depois eu vou analisar a relevância de cada uma delas, claro. E tem também o método por passos, que se usa muito quando a gente tem muitas variáveis, que nos ajuda a tomar uma decisão sobre a ordem em que as variáveis independentes vão ser acrescentadas no nosso modelo. E essas decisões vão ser tomadas com base não em uma teoria, não em um estudo que eu fiz, mas base em critérios matemáticos. Então, o método por passos tem vários tipos, mas basicamente 3, né? Variações desses 3, que seriam o método para frente, o forward, em que a gente começa com um modelo inicial que tem só a constante, ou seja, seria a média, né? Depois ele vai procurar, utilizando critérios matemáticos, né, a variável x que melhor explica, né, que melhor prevê a variável dependente y, ou seja, que tem maior coeficiente de correlação. E se aumenta bem o ajuste do modelo, mantém esse x aí. Aí depois pega a segunda variável x que explica, a segunda melhor na explicação, né? A segunda mais significativa não, né? A segunda com maior capacidade de melhorar significativamente o ajuste do modelo. E aí eu vou colocando uma a uma no modelo até o momento que eu vejo, não, né? Como é baseado em critérios matemáticos, né? Que o algoritmo, digamos assim, vê, não, essa variável x não está acrescentando nada mais no modelo, então ela fica de fora, ok? Então, o método forward. Eu começo só com a constante e vou acrescentando as variáveis. O outro método é o backward, para trás. Primeiro eu coloco todas as variáveis x no modelo e vou tirando aquelas menos importantes. Até o momento, não dá mais para tirar, todas estão melhorando, estão ajudando a explicar bem o y, então é esse o modelo final. E tem o método passo a passo, stepwise, que é semelhante, só que semelhante ao forward, que vai colocando, mas cada vez que uma variável x ela é adicionada no modelo, faz uma análise para ver se tem outra que perdeu importância e pode ser retirada do modelo, ok? Então, a gente usa bastante esses métodos por passos quando a gente tem muitas variáveis. E uma dica para a vida. É importante que vocês sejam bem seletivos na inclusão de variáveis no modelo, que vocês priorizem justificativas teóricas, baseadas em estudos anteriores, baseadas na literatura, porque, como regra geral, quanto menos variáveis explicativas, quanto menos variáveis independentes, melhor. Quanto mais simples o modelo, melhor. Ok? E aí, vamos lá. Aquela pergunta que a gente fui lá, fiz meu modelo, defini quais variáveis vão entrar no meu modelo, mas o quão acurado seria esse meu modelo de regressão, né? Será que esse modelo está representando bem os meus dados? Ou será que ele é influenciado por um número pequeno de casos, um número pequeno de observações? Hoje a gente estava aqui na discussão de aquecimento da aula, a gente falou, quando eu tenho um caso atípico, esses casos atípicos podem causar um estrago no nosso modelo, né? Então,
vamos primeiro analisar essa questão, né? Será que esse meu modelo, ele não está sendo influenciado por um número pequeno de observações? Será que ele não está sendo puxado por alguns outliers, né? Então, por isso é super importante, quando a gente vai construir o nosso modelo, fazer um diagnóstico dos valores atípicos. São aquelas observações que são diferentes do resto. São Paulo costuma ser bem diferente do restante. Quando a gente está falando do Brasil inteiro, Brasília costuma sempre ser um outlier, né, em várias questões. Então, tem algumas observações que são valores atípicos, né? Então, o valor atípico, ou outlier, né, é o termo em inglês, é um caso que difere substancialmente da maioria dos dados, né? Aqui tem um exemplo. Os dados, eles estão aqui distribuídos bonitinhos, a gente consegue passar uma reta aqui, mas tem esse valor atípico aqui. E esse valor atípico, esse outlier, ele pode introduzir uma tendenciosidade no modelo. Ele pode afetar os valores dos coeficientes de regressão estimados. Então, é super importante a gente detectar esses valores atípicos para evitar que o nosso modelo seja tendencioso. Então, esse gráfico aqui ilustra, ó, se eu tirasse esse valor atípico aqui, né, na hora de estimar o meu modelo, eu teria um modelo assim, ó, que é essa reta tracejada. Agora, quando eu deixo esse valor atípico, ele é tão diferente dos outros, e a gente usa aquela técnica para minimizar os desvios, então nessa ânsia de minimizar a média dos desvios ao quadrado, né, ele acaba fazendo com que a nossa reta estimada tenha outra forma. Tá vendo? A gente mudou o modelo inteiro só por causa dessa observação aqui, desse valor atípico. Então, para a gente identificar os valores atípicos, é bem importante fazer uma análise dos resíduos, né? Então, é importante a gente olhar a diferença entre os valores previstos. O que são os resíduos, né? A diferença entre os valores previstos pelo modelo e os valores observados na amostra. Então, os resíduos são o erro do modelo, né? E um modelo com bom ajuste vai ter resíduos pequenos. Agora, observações que têm um resíduo muito grande, costumam ser observações atípicas. E aí, como é que eu vou dizer, né, que o resíduo é grande, que o resíduo é pequeno? É difícil, né? Que estratégia eu vou utilizar para identificar que um resíduo é grande ou um resíduo é pequeno em relação aos demais? Eu posso padronizar os resíduos. Então, eu posso converter os resíduos, né? Resíduo, lembrando que o resíduo é o Y observado menos o Y estimado pelo modelo, eu posso converter esses resíduos em valor Z, em score Z. Lembra aquela aula de como a gente computar o score Z? O score Z é igual, aqui vai ser o caso, o valor do meu resíduo menos a média do resíduo dividido pelo desvio padrão. E esses resíduos, eles têm que estar normalmente distribuídos. Então, eu sei que 95% dos resíduos deveriam estar entre menos 1,96 e mais 1,96. 99% dos resíduos deveriam estar entre 2,58 e mais 2,58. E, né, recapitulando, 99,9% dos meus resíduos devem estar entre 3,29 menos, né, ou mais 3,29, né? Aqui, perdão, não falei os negativos e os positivos, entre os negativos e os positivos. Então, o que seriam resíduos muito grandes, né? Aí você pode escolher o corte. Ah, o resíduo é muito grande se ele é maior do que 1,96 ou menor do que 1,96. Agora, se ele é maior do que 3,29, né, do que 3, então ele é muito atípico, porque a chance de uma observação ocorrer seria muito pequena. Então, eu posso considerar que os valores que estão para além dessas medidas de corte aqui são valores atípicos, tá? Além de procurar esses valores atípicos olhando para os erros do modelo, a gente pode analisar, observar outras formas, né? A gente pode focar na questão da
o quanto que essas observações estão influenciando o meu modelo. Então, se eu tirasse esse caso e estimasse o meu modelo novamente, eu teria um coeficiente de regressão diferente? Deixa o colega entrar, né? Então, tem diagnósticos de casos influentes que focam, né, o objetivo da análise é determinar se o modelo de regressão é estável para toda a amostra ou se ele pode estar sendo influenciado somente por poucos casos atípicos. Então, tem testes para isso. Um desses é a distância de Cook, o outro é o teste de influência, leverage, e basicamente o que eles fazem é comparar como seria o modelo com aquela observação, com a observação I, e como seria o modelo sem a observação I. Se o modelo muda muito, então ele é um caso atípico, né? Ele é um caso influente. Aqui tem um exemplo bem simples, um exemplo do livro do Andy Field, que compara, só que é poucas amostras, né? Aqui só tenho 8 observações. Claro, quando a gente tem menos observações, a gente corre mais o risco de ter valores influentes. Então, aqui a gente tem a relação entre números de bares e mortes. Olha, ele sempre traz uns exemplos, assim, extremos, né? E aqui a gente tem 7 observações. Se a gente só considerasse essas 7 observações, a gente teria um modelo assim, ó, uma reta passando aqui. Mas como eu considerei essa 8ª observação aqui, eu passei a ter uma reta aqui, ó. E vejam que se eu tentar identificar esse valor atípico aqui só olhando os resíduos, eu não vou conseguir identificá-lo, porque ele foi tão influente que ele puxou toda essa reta e os resíduos dele são pequenos. Agora, se eu fizer um modelo sem ele e um modelo com ele, aí eu vou ver que ele é uma observação que influencia muito o modelo, né? Então, que é uma observação que idealmente é um valor atípico que idealmente nós deveríamos excluir do processo de modelagem, tá? Por que eu trouxe esse exemplo aqui que é extremo? Só para dizer que é importante analisar tanto os resíduos quanto as estatísticas de influência, porque essa observação 8 aqui, ela passou no teste dos resíduos, mas não passa no teste das estatísticas de influência, como a distância de Cook e a leverage, ok? Outro ponto importante, além de analisar os valores atípicos e casos influentes, é avaliar se meu modelo pode ser generalizado para outras amostras. Por isso, é muito comum a gente não calibrar, não estimar o nosso modelo com a amostra inteira. É bem comum a gente pega 70% das nossas observações, estima o modelo e depois usa esses 30% restantes para ver se o nosso modelo está bom, né? É uma boa forma de ver se o nosso modelo pode ser generalizado, né? Então, se a gente acha... Bom, quando a gente realiza uma análise de regressão, a gente estima, então só lembrando, né? A gente estima parâmetros de uma equação a partir dos dados da nossa amostra. Tá? Essa é a essência da inferência estatística. E a gente fica sempre na dúvida, será que a gente pode generalizar o nosso modelo? Será que a gente pode tirar conclusões, fazer inferências para além da nossa amostra? Então, para generalizar um modelo de regressão, é aconselhável a gente fazer uma validação cruzada, que é esse procedimento que eu acabei de apresentar, que eu acabei de falar. A gente pega só um pouquinho da nossa amostra, pouquinho não, pode ser um pocão, uma porcentagem da nossa amostra, estima o modelo e depois valida com outras observações que a gente não usou na estimativa do modelo. Outra questão muito importante, além da validação cruzada, que é aconselhável, é observar se a gente satisfez suposições, premissas que são importantes para a gente ter um bom modelo, certo? E que suposições são essas, né? Para a gente poder tirar conclusões sobre uma população com base em um modelo de regressão que a gente fez sobre uma amostra, a gente tem que verificar se algumas suposições são verdadeiras. E aqui
é bem importante, é uma parte bem importante da nossa aula. Bom, que suposições são essas? A gente tem que observar o tipo de variáveis que a gente está considerando na nossa análise, né? As variáveis independentes, as variáveis X, elas podem ser quantitativas ou categóricas. Já as variáveis Y, se a gente está lidando com um modelo de regressão linear, elas devem ser quantitativas, elas devem ser contínuas. Lembrem da primeira aula que eu falei dos tipos de variáveis. Então, elas devem ser quantitativas, devem ser contínuas e não limitadas. O que eu quero dizer com não limitada? Significa que não deve haver restrições na variabilidade da saída dessa variável. Então, se eu tenho uma saída medida de 1 a 10, mas os dados coletados, a minha amostra, só tem observações entre 3 a 7, então os meus dados são restritos. Eles não estão cobrindo tudo, né? Tudo que poderia cobrir. Então, não é adequado. Outra suposição importante, distribuição normal. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Não é que a variável X ou a variável Y tem que ter uma distribuição normal, não. O que eu quero dizer com distribuição normal é o seguinte: para um valor fixo da minha variável X, né? Então, no nosso exemplo de consumo de água e renda, para um valor fixo de renda, o Y é uma variável aleatória com distribuição normal, né? O que eu estimo com o meu modelo é a média dessa variável, né? Então, por conta disso, os resíduos do meu modelo, eles deverão também ser normalmente distribuídos com média zero. Esse gráfico aqui me ajuda a entender, espero que ajude vocês também a entender. Eu tenho aqui a minha variável Y, digamos o meu consumo de água, e aqui eu tenho minha variável X, digamos a renda per capita, né? Então, para uma determinada renda X2, eu tenho um valor médio de consumo de água. Então, para uma determinada renda X2 aqui, eu tenho um valor médio de consumo de água, que é esse que o meu modelo estima. Mas o valor observado, real, ele varia ao redor dessa média, certo? E isso que deve seguir uma distribuição normal, certo? Então, o meu YI, né, o meu Y que eu observo quando eu tenho renda igual a X2, ele vai variar ao redor dessa média, seguindo uma normal, com a média igual a esse valor estimado aqui. Então, se os valores YI, né, com X2 variam aqui, então, obviamente, os meus erros também deverão ter a forma de uma normal. Então, eles deverão acontecer com mais frequência aqui ao redor da linha, do modelo, e com menos frequência aqui longe da linha. Tá claro isso? Isso aqui é bem importante, né? Outra suposição importante é a questão da linearidade. A gente está lidando com um modelo de regressão linear. Então, todos os valores médios de Y, né, todos os valores médios do consumo de água, né, eles vão permanecer sobre uma reta para um particular valor de X. Então, aqui, ó, a gente representa o modelo com uma linha reta. Então, esses valores médios de Y devem seguir essa linearidade. Em outras palavras, a gente assume que o relacionamento que a gente está modelando entre Y e X é um relacionamento linear, ok? E aqui eu quero fazer um esclarecimento importante sobre o que a gente quer dizer com linearidade do modelo. O termo linear, ele representa a forma como os parâmetros beta entram no modelo. Então, aqui, ó, tem o modelo YI igual beta 0 mais beta 1x1 mais beta 2x2 ao quadrado. Graficamente, esse modelo representa uma parábola, mas ele é um modelo linear em beta 0, em beta 1 e em beta 2. Então, isso aqui eu considero como um modelo linear.
mesmo que a minha variável x aqui esteja elevada ao quadrado. Okay? Já aqui, em que os meus betas estão aqui, ó, aí eu já não tenho um modelo linear em beta 0 e em beta 1. Então, aqui eu tenho um modelo linear, aqui não. É isso que eu quero dizer com linearidade. Outra suposição importante é a independência de y. Então, os meus valores yi e yj, eles são estatisticamente independentes. Eles não são correlacionados. Não tem uma autocorrelação desses valores do consumo de água em São Paulo. Não está correlacionado com o consumo de água em outro lugar. Então, os resíduos do modelo, eles deverão ser independentes. Não deve ter correlação, não deve ter autocorrelação nos resíduos do modelo. E existem testes formais para isso, né? O teste de Durbin-Watson. E a gente vai chegar lá, a gente também tem que testar se esse meu resíduo, se ele também é independente no espaço. E é isso que muita gente esquece de fazer. Mas aqui, no planejamento territorial, a gente não vai esquecer. Outra suposição importante é a homocedasticidade, esse palavrão, né, que talvez alguns de vocês estejam ouvindo pela primeira vez. A variância de y, ela deve ser igual qualquer que seja o x. Então, para cada valor de x, para cada nível de x, a variância do termo residual deve ser constante. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Tá vendo aqui nessa minha representação? Eu tenho o meu consumo de água aqui, eu tenho a minha renda aqui, eu tenho o meu modelo, né? E para um valor determinado de renda, uma renda X2, uma renda de R$1.000, vamos dizer lá, eu tenho uma estimativa uma estimativa média de consumo de água. Mas é claro que nem todos os municípios com renda per capita de R$1.000 vão ter o mesmo consumo de água. Haverá uma variação, uma variância, um erro que é normal. Só que esse erro tem que estar aqui, ó, normalmente distribuído ao redor dessa média, certo? E esse erro também tem que estar com variância constante. Então, a forma como esse erro está distribuído ao redor dessa média aqui, né, referente a essa renda de R$1.000 aqui, tem que ser igual, tem que ter a mesma amplitude. Essa distribuição aqui tem que ter a mesma variância quando eu tenho uma renda de R$500. Não pode aqui ter uma variância pequenininha e aqui os erros estarem distribuídos com uma variância enorme. Aí eu tenho um problema no meu modelo. Significa que o meu modelo está explicando bem quando eu tenho renda menor e está explicando mal, está com erros mais amplos, erros maiores, quando a minha renda aumenta. Aí eu já tenho problema, os meus erros não são independentes, e também os meus erros não têm variância constante. Ok? Bom, resumo da situação. Para qualquer valor de x, a média de y vai estar representada aqui por essa linha, as médias vão estar nessa linha reta aqui, e os valores de y, devido a erros aleatórios, eles devem se distribuir ao redor dessa reta, mas com variância constante. Não é variância pequenininha aqui, variância gigantona aqui. Aí não, aí eu tenho um caso de heterocedasticidade. Isso não dá. Tem problema no meu modelo se acontecer isso. Outra suposição importante. As variáveis previsoras incluídas no modelo não devem ter correlação muito alta entre si. Então, as minhas variáveis independentes não devem ter correlação muito alta. Então, não vale a pena, não é adequado, não é recomendado eu incluir nesse meu modelo de consumo de água, por exemplo, renda e uma outra variável que seja muito correlacionada com renda, escolaridade, por exemplo, que frequentemente é bastante correlacionada com renda. Porque aí eu vou ter problema na estimativa dos meus coeficientes, né? Então, à medida que a colinearidade, né, essa correlação que a gente também chama de colinearidade, e quando tem muita correlação entre as variáveis, a gente chama de multicolinearidade. Então, à medida que essa colinearidade aumenta,
também aumenta o erro padrão dos meus coeficientes beta estimados, e isso vai afetar a significância estatística desses coeficientes, e aí na hora, quando eu vou fazer aquele intervalo de confiança ao redor dos meus betas, ele vai ficar muito amplo, né? Então, isso aumenta a probabilidade de eu dizer que o meu beta, ele não é significativo, aumenta a probabilidade de eu excluí-lo, inclusive, do meu modelo, tá bom? Então, não podemos ter casos de multicolinearidade. Isso é algo que a gente vai ter que analisar lá no início da nossa análise, se os nossos x não, as nossas variáveis independentes não estão muito correlacionadas entre si, né? Como identificar a multicolinearidade? Podemos fazer uma matriz de correlação, que é o que vocês já estão acostumados, e também tem estatísticas mais específicas, como o fator de inflação da variância. Quando essas suposições que eu acabei de mencionar, né, a questão da não ter correlação entre as variáveis independentes, né, eu preciso ter variância constante, eu preciso ter homocidasticidade, eu preciso ter independência dos valores de y, né, eu preciso ter linearidade, eu preciso ter distribuição normal, eu preciso que a variável a variável y seja quantitativa, contínua e limitada, né. Então, quando essas suposições são consideradas, né, aí sim a gente pode ter mais segurança de que o modelo que a gente obteve pode ser aplicado para a população de interesse. A gente tem mais segurança que os coeficientes da equação não são tendenciosos. O que é um modelo não tendencioso? É aquele modelo que nos diz que, em média, o modelo de regressão obtido a partir de uma amostra é o mesmo que o modelo populacional. E é isso que a gente quer. A gente quer um modelo não tendencioso, né? Que a gente possa aplicar, a partir de uma amostra, a gente constrói um modelo que represente toda a população. É claro que para ter certeza disso, né, às vezes mesmo com as suposições não são satisfeitas, é possível que o modelo ainda tenha alguns problemas. Para isso, a gente faz aquela validação cruzada, que é dividir os dados. Eu pego um pouquinho dos meus dados, estimo o modelo, e com os outros dados que eu não usei para estimar o modelo, eu testo se meu modelo está bom. Agora, atenção, uma overdose de informações que vocês tiveram. Agora vamos tentar sistematizar isso para o trabalho final de vocês. Então, atenção, que esses próximos slides são super importantes, tá? Vamos revisar as etapas da análise de regressão, que é o que eu espero que vocês façam no trabalho prático de vocês, né? Que vocês apresentem no experimento de vocês, na pesquisa de vocês. Então, primeiro, que vocês já começaram a fazer, selecionar e preparar as variáveis, né? Então, vocês estão fazendo isso, já me mostraram, né? Vocês estão selecionando variáveis previsoras, variáveis independentes, x, para os quais existem razões para a gente esperar que elas tenham relação com a variável independente. E agora, o que vocês começaram a fazer também para analisar essas relações é construir os diagramas de dispersão e as matrizes de correlação, certo? Então, com isso, a gente vai verificar as correlações entre as variáveis. Então, o que vocês têm que olhar nessa matriz de correlação? Que as variáveis x, elas devem estar correlacionadas com y, mas elas não devem estar correlacionadas entre si. Então, eu quero que vocês peguem os dados de vocês, né, no momento de aula prática, façam uma matriz de correlação e verifiquem se as variáveis x de vocês estão correlacionadas com o y de vocês e também verifique a correlação entre elas, porque elas não devem estar muito correlacionadas entre si. Com isso, a gente está fazendo uma primeira análise de multicolinearidade. Vocês também precisam ver se as relações entre x e y são lineares, né? Se elas não forem, não precisa se apavorar, porque muitas vezes as relações elas não são lineares, mas elas podem ser linearizadas, ok? Então, para isso a gente vai precisar do diagrama de dispersão. Para a gente ver se as relações entre x e y são lineares, a gente vai precisar plotar esses valores num diagrama de dispersão. Por isso que é tão importante fazer o diagrama de dispersão. Então, plotem as variáveis x de interesse, né, as variáveis independentes,
com a variável y de vocês. E aqui tem um exemplo que eu gosto muito, que é o quarteto de Anscombe, que ilustra muito bem por que os diagramas de dispersão são tão importantes. Por que a gente não faz só a correlação, faz o modelo? Para que ficar olhando o diagrama de dispersão? Porque o Anscombe, ele trouxe 4 dados artificiais, né? Então, aqui é um primeiro conjunto de dado, um segundo conjunto de dado, né, com XY, um terceiro conjunto de dado e um quarto conjunto de dados XY. E esses 4 conjuntos de dados têm as mesmas propriedades estatísticas. Então, se você olha para a média desses 4 conjuntos, eles têm a mesma média. O X tem a mesma média, a variância do X também. O Y tem a mesma média e variância. A correlação entre X e Y é igualzinha. A regressão linear construída por esses 4 conjuntos de dados dá um modelo igualzinho, mas se a gente plota esses 4 conjuntos de dados, eles são muito diferentes graficamente. Olha que interessante esse exemplo. O primeiro tá certinho, ó. Esse modelo de regressão aqui tá bem estimado, o dado é bem adequado para esse modelo de regressão. Essa reta aqui está representando bem essa relação entre x e 1, que é a do primeiro conjunto de dados. Já o segundo conjunto de dados, olha aqui. A relação não é linear. Aqui já tem problema para representar com um modelo linear. O terceiro conjunto de dados, olha aqui. Tem um outlier aqui. Se eu tirasse esse outlier, eu já teria um modelo diferente. Teria um modelo aqui, ó. E olha esse quarto conjunto de dados. De novo, um outlier, um valor influente. Se eu tirasse esse valor influente, eu veria que a minha reta é horizontal. Eu não tenho relação entre x e y nesse quarto conjunto de dados. Não faz sentido eu construir um modelo de regressão aqui. Então, esse exemplo, claro que ele é extremo, ele ilustra por que é tão importante a gente fazer os diagramas de dispersão e não só olhar direto as estatísticas. Tá? Bom, então, nesse processo de selecionar e preparar as variáveis, a gente vai fazer o diagrama de dispersão, matriz de correlação. A gente vai verificar se as relações entre x e y são lineares. Afinal de contas, uma análise de regressão linear, a gente precisa que essa relação entre x e y seja linear. Pode ser que, nesse momento, a gente faça transformações para linearizar essas relações. Se eu enxergo um padrão assim, ó, aqui está meu y, aqui está meu x, e você vê, ó, não está linear, está com uma forma assim, tentem transformar a variável x de vocês. Tentem aplicar um log ou tirar uma raiz quadrada e vejam se melhoram, porque muitas vezes a gente pode conseguir linearizar as relações através de uma transformação só na variável x, tá? Se o diagrama de dispersão de vocês mostrar que tem uma relação entre y e x com essa carinha aqui, com esse padrão aqui, tentem elevar a variável x ao quadrado ou tirar o exponencial. E se tiver esse padrão aqui, tentem ver o inverso dessa variável ou o exponencial do negativo dela, certo? Eu não gosto muito de fazer essa transformação aqui porque eu acho muito difícil interpretar depois, mas ela pode ser bastante útil para linearizar a relação. Então, aqui são padrões de relação entre x e y que vocês podem encontrar nos dados de vocês e que vocês podem tentar linearizar essa relação com uma transformação só na variável x, tá? Isso aqui é uma dica bem importante. Guardem esse slide aqui para a vida. Bom, selecionamos, preparamos as variáveis, vimos se tem relação linear. Se não tinha relação linear, tentamos linearizar a relação através da transformação de variáveis x. E aí chega o momento de escolher e ajustar o modelo de regressão, né? Uma estratégia é executar a regressão para todos os previsores, né? Para todas as variáveis x, todas as variáveis independentes selecionadas. Aí a gente examina a saída e vê quais delas que estão, de fato, contribuindo substancialmente para o modelo. Nisso, se você tiver muitas variáveis, o Stepwise pode te ajudar, né?
Também a gente vai ver se os coeficientes betas que acompanham a variável x, se eles são significativamente diferentes de zero. Se não forem, aí é um sinal de alerta de que a gente deve tirar essa variável do nosso modelo, né? Uma vez que a gente enxerga quais são as variáveis importantes, aquelas variáveis que têm betas significativos, aí a gente executa novamente a análise, incluindo só essas variáveis, e utiliza as estimativas de parâmetros resultantes para definir o nosso modelo de regressão. E aqui, a gente tenta incluir uma variável, tira, bota outra. A ideia é que vocês tentem várias combinações mesmo, ok? Até chegar ao modelo com um melhor ajuste. Se a análise inicial, né, que vocês fizeram, a peneirada inicial, indicar que existem 2 ou mais previsores significativos, aí vocês podem considerar uma análise stepwise. Pode ajudar bastante vocês a construírem esse modelo. Bom, então agora vocês escolheram, ajustaram o modelo de regressão, então vocês já têm um modelo de regressão. Depois disso é hora de fazer o diagnóstico desse modelo. Será que o nosso modelo está adequado? Se o modelo que a gente ajustou está adequado? Então a gente vai analisar o ajuste do modelo, a gente vai olhar o R quadrado, né? Ou seja, o quanto que esse meu modelo está explicando da variação do meu Y. A gente vai conduzir o teste F, que eu falei na aula passada, que vai ver se todos os coeficientes, se o beta 1, a hipótese nula desse meu teste F é de que o beta 1 é igual ao beta 2, é igual ao beta 3, quantos betas eu tiver, e que eles são iguais a zero. Então, vai ver se esses meus coeficientes são diferentes de zero. E fazer o teste T para os coeficientes betas para ver se eles, com a hipótese nula, né? A gente vai botar a hipótese nula de que o beta 1, ou beta 0, o beta 2, ele é diferente de zero. Então, a gente vai testar, né, se esses betas são diferentes de zero. Perdão, a hipótese nula é de que eles são igual a zero, né? Lembra que a hipótese nula é sempre a hipótese corta barato. Depois de verificar o ajuste do modelo, a gente vai analisar a multicolinearidade, que a gente já fez uma análise preliminar, mas a gente volta para analisar se esses nossos previsores não estão muito correlacionados, se as nossas variáveis x. E vamos olhar também, fazer uma análise dos resíduos, ok? E como que a gente vai fazer essa análise dos resíduos? Vamos começar com uma análise gráfica, né? Se o meu modelo for adequado, os resíduos devem refletir aquelas propriedades, aquelas suposições que eu falei há alguns slides atrás, né? Por exemplo, se de fato estamos diante, se o modelo linear é adequado para representar a relação entre x e y, né? Então, eu posso plotar os meus resíduos, aqui eu ploto os meus resíduos com, por exemplo, uma variável x, ou o y estimado pelo modelo, e se eu tiver um padrão assim, significa que eu tenho um problema, né? Esse meu modelo, os meus dados não estão adequados, eu tenho um problema de não linearidade aqui. Também posso plotar os meus resíduos assim num histograma para ver se os meus resíduos são normalmente distribuídos. Se ele tiver com uma carinha de normal, beleza. Se eu tiver a distribuição de frequência dos meus resíduos muito diferente de uma normal, eu tenho um problema aqui. Existem testes formais, mas acho que aqui no nosso curso a gente vai fazer mais análises gráficas mesmo. Também preciso analisar a homocedaticidade do meu modelo, se eu tenho variância constante. Então, eu ploto os meus resíduos, por exemplo, com o meu x ou com o meu y estimado pelo modelo, e eu espero que a variância dos meus resíduos aqui seja constante para qualquer valor de x ou para qualquer valor de y estimado. Se não for, eu tenho um problema, né? Significa que o meu modelo aqui, nesse exemplo aqui, ele está com um ajuste melhor para o x pequeno e com um ajuste pior para quando o x é grande. Também vou testar a presença de outliers. Então, eu ploto os meus resíduos e vejo se eu tenho casos de outliers.
e a independência dos meus resíduos. Não é nada bom se eu tenho resíduos negativos aqui quando o meu x é pequeno e resíduos positivos quando o meu x é grande. Isso significa que eu estou diante o quê? De erros que têm correlação entre si. Esses meus erros não são independentes. Aqui, nesse exemplo, eu tenho erros correlacionados, ok? E aqui eu queria que vocês olhassem com atenção para esses gráficos aqui. Qual ou quais desses gráficos aqui, que plotam o resíduo diante do x, por exemplo, qual gráfico aqui que eu tenho um caso ok, um caso bacana, que mostra resíduos normalmente distribuídos, com variância constante e etc. E qual é o problema dos outros? O A e H tá ok. Qual que O, tá ok? o A e o H. O A e o H tá ok? Ok? Vamos ver aqui. Qual seria o problema desse B aqui? Parece ter alguma correlação de segundo grau negativa, né? É, não linearidade, né? A Uhum. mesma coisa aqui nesse C, concorda? Não Sim, linear. positiva. A D parece ter um outlier. Aqui tem um outlier, isso mesmo. E aqui? Não tem Isso, muito bom. homoelasticidade. Homocedasticidade, perfeito. Não tem homocedasticidade. Então a variância aqui não está constante. A mesma coisa aqui, né? Uhum. E a G nem se fala, né? Aqui também tem um lacinho aqui, né? Tem o super irregular aqui. A variância não é constante. Agora aqui tem uma pegadinha, sabe? Olha aqui como é que está esse gráfico. Vamos olhar com atenção para ele, ó. Aqui a gente tem menos erros perto de zero e mais erros longe de zero. Então significa que nesse gráfico aqui, ele engana, a gente tem que olhar ele com bastante atenção. Os erros não estão normalmente distribuídos, porque eles não estão. O ideal, aqui nem está mostrando isso com tanta veemência, mas mostra um pouquinho. Que eles estejam mais frequentes, que tenham uma frequência maior de erros perto do zero e menor longe do zero. Tá claro isso para vocês? Aqui a gente está com um problema de não normalidade dos resíduos. Tá claro isso? Eles deveriam estar mais frequentes aqui perto de zero e menos erros aqui longe de zero. Então, bonitinho, modelo adequado seria esse A, que a gente tem normalidade, tem aqui homocedasticidade, tem linearidade, tá atendendo tudinho que eu apresentei. Bom, é isso, a parte teórica, e logo depois da aula vocês vão partir para a parte prática, né? Com o software R, com o software RStudio. O que é essa prática, né? Eu já apresentei a primeira parte dela na aula passada e agora vocês vão fazer a prática completa. Então, só lembrando, vocês vão começar construindo, né, com os dados do exemplo, um modelo de regressão linear simples, no qual a variável dependente é consumo de água e a variável independente é a renda per capita. E aqui vai estar qual é o comando. E qual é a saída? Que saída vocês vão ter aqui? Vão ter umas estatísticas descritivas dos resíduos, vocês vão ter os coeficientes estimados beta 0, aqui o intercepto, e o beta 1, e a respectiva significância, né? A gente vai ter o p-valor aqui deles, né? Então, a gente vai ter o teste T, o valor da estatística T. Como se computa essa estatística T? É o estimador dividido pelo erro padrão, a gente tem a estatística T. E aqui a probabilidade da gente ter uma estatística teste, uma estatística T, maior do que essa que a gente obteve. E essa probabilidade é muito pequenininha, ela é menor do que 0,05, que é aquele critério de Fisher. Portanto, a gente pode rejeitar a hipótese nula de que nosso beta estimado é igual a zero, que o nosso beta populacional, perdão, é igual a zero, certo? Então, esse beta aqui, por exemplo, que acompanha renda per capita, ele é significativo, sim, ele é diferente de zero, né?
Ah, e eu tenho aqui também o beta 1, o beta 0, só lembrando, ele é o intercepto, é o ponto onde a linha corta o eixo Y, então, se ele tem esse valor de 4,25, significa que é o valor que o Y assume quando x é zero, né? Então, é aquele onde a reta corta o meu eixo Y. E o beta 1 é a inclinação da minha reta de regressão. Então, é a mudança da variável de saída y, a mudança média, né? Lembra que eu vou estimar o y médio, para cada alteração de uma unidade no previsor x, na variável independente x. Então, como eu tenho aqui um beta 1 estimado de 0,041, significa que, em média, um aumento de R$ 1 na renda per capita está relacionado a um aumento de 41 litros por ano, né? 0,041 metros cúbicos por ano de consumo de água per capita, o que equivale a 41 litros por ano per capita, né? Por pessoa. Bom, e aqui os testes, beleza? Meu critério de ficha. E aqui no pezinho aqui dos resultados, a gente vai ver se o nosso modelo tem um bom ajuste. A gente vai ter o R quadrado de 0,36, né? Informa que o nosso modelo consegue explicar 36% da variação do consumo de água, certo? A gente vai ter o teste F, né? Então, vai ver o quanto que o modelo melhorou na previsão de valores comparado com o nível de não precisão do modelo, comparado com a média, por exemplo, né? E é uma estatística F bem alta, meu teste F é significativo, minha estatística F é significativa. Então, tá bom, eu tenho um bom ajuste do meu modelo. E aqui a gente vai começar, vocês vão começar a entrar na análise dos gráficos. E aí a gente começa a ver alguns probleminhas nesse modelo, certo? Então, aqui vocês vão ver, ó, já plotando a variável, aqui nem é o modelo, bom, já é o modelo, né? Porque já tem a linha do modelo. Aqui plotando a variável y com a x, a gente já vê outliers, né? Então, a gente já vê alguns probleminhas só nessa plotagem inicial, que é a plotagem que vocês já estão fazendo com os dados de vocês, certo? Aqui a diferença dessa plotagem aqui é que a gente já inclui essa linha aqui, que é a linha que representa o modelo, certo? E vocês vão fazer análise dos resíduos. Então, aqui é uma primeira plotagem dos resíduos com os valores ajustados, ou seja, o y estimado pelo meu modelo. O que a gente já está olhando aqui alguns probleminhas, né? Essa variância aqui já não está muito constante, não. Já tem uns probleminhas aqui no meu modelo. Lembra que isso aqui é vida real, são dados reais. Aqui eu botei isso aqui de referência, né? Exemplos de heterocidacidade, não linearidade ou os dois juntos. Aqui também, nesse gráfico aqui, já nos dá uma indicação de heterocidasticidade. Essa linha vermelha aqui que vocês vão testar depois nos dados de vocês. Primeiro vocês testam nesse dado exemplo, depois nos dados de vocês. O ideal é que essa linha aqui seja horizontal. Quando ela não está horizontal, a gente já não tem uma variância uniforme como ela deveria ser, né? Então, já tem indícios de heterocidasticidade. Aqui um QQ-plot que mostra, embora se eu fizer um histograma parece uma normal, ou seja, nesse sentido o meu resíduo até que não está horroroso, mas ele não está seguindo uma normal muito direitinho, né? Ele está leptocúrtico aqui, ele está mais esticadinho. Mas ok. E aqui vocês vão ter gráficos também da distância de Cook, que vão mostrar quais são as observações que são mais influentes nesse meu modelo. Então, é uma forma de identificar quais são aquelas observações que estão influenciando mais o meu modelo, né? E aqui compara a distância de Cook, os resíduos também com o leverage, e chama atenção para observações que estão influenciando mais o meu modelo. Aqui compara os dois, o Cook com o leverage, aqui é só o leverage, o resíduo com o leverage. Aqui compara os dois, então são aquelas observações que estão mal nas dois tipos de estatísticas de influência, se consegue identificar aqui. E aí também vai incluir na prática de vocês uma regressão múltipla, não muda muito a interpretação. Eu deixei uma dica aqui que não está
no roteiro em si são testes formais para checar a multicolinearidade, a normalidade e a heterocedaticidade. Então, vocês podem depois dar uma coladinha aqui nos slides, que isso aqui é uma dica extra. Tem dicas aqui para comparar modelos diferentes. Então, lembra que vocês têm a etapa de fazer modelos, de ajustar modelos. E é bem comum a gente ficar na dúvida entre um modelo ou outro. Aqui vocês podem comparar. A dica que está aqui na aula prática é de comparar performances de modelos diferentes. Exportar os resultados do modelo, né? Exportar os valores ajustados, os resíduos do modelo. Isso vai ser muito importante para as nossas próximas aulas, porque a gente ainda vai mapear esses resíduos do modelo para ver se eles são correlacionados, se eles são autocorrelacionados no espaço. Então, prestem atenção nessa dica de como exportar os resultados do modelo para a tabela de vocês. E também tem a dica aqui de como fazer uma regressão linear múltipla com o método stepwise, o que é bastante interessante para quem tem muitas variáveis e quer analisar quais delas ajudam mais no ajuste do modelo, ajudam a ajustar esse modelo melhor. Okay? Ajuda a explicar melhor, digamos assim, a variação do meu Y. E é isso. Dúvidas, pessoal? Muitas dúvidas? Vou parar de gravar aqui.